Olá, sejam todos muito bem-vindos a nosso podcast 095, transmitido aqui pela Rádio 107 FM, Monte Roraima. Agradeço a você, nosso querido ouvinte, que está nos acompanhando durante esta jornada de conhecimento empreendedor, conhecimento voltado para quem deseja se tornar um empresário ou para quem já empreende no nosso estado. E hoje, no nosso podcast, vamos falar sobre um tema bem importante, né? Vamos discutir, explanar sobre vários assuntos, e um deles é o nosso mês que está em voga na saúde masculina, que é o Novembro Azul. Esta campanha mundial de conscientização voltada para o homem, que é importante frisar cada vez mais a necessidade dos cuidados que nós, o público masculino, se faz necessário o cuidado para que haja um diagnóstico precoce. Diante de muitas resistências, mesmo enfrentando alguns preconceitos, se fala muito sobre o cuidado com a saúde do homem, principalmente quando se trata de câncer de próstata. E hoje, além disso, vamos falar também sobre hábitos saudáveis, sobre performance, sobre equilíbrio emocional, tudo aquilo que tem a ver com a saúde como um todo. E o nosso convidado especial deste grande dia, desse episódio aqui do nosso programa 095, é o meu querido amigo Dr. Mário Maciel Júnior, que é médico urologista, professor universitário e um grande amigo de longa data, viu, pessoal? Como alguns de vocês já conhecem a minha história, eu fui durante 12 anos representante farmacêutico, visitador médico, propagandista, né, farmacêutico, e toda vez para mim era um prazer visitar este querido amigo. Então seja muito bem-vindo, Dr. Mário. Ô Felipe, eu que agradeço estar aqui participando do podcast 095 com você, e realmente saiu o dia, né, que nós nos encontrarmos assim pessoalmente e estar aqui prestigiando você. Para mim é uma satisfação muito grande. Igualmente. A lembrança do meu nome e, acima de tudo, poder estar aqui fazendo um pouco da sua história também, porque você também me ajudou na minha história nesses anos que você me visitou no consultório e tivemos aí grandes momentos juntos, que não era só da parte da visita, às vezes batíamos papo de acordo com a sua disponibilidade de tempo e a minha também, mas eu me recordo muito bem das suas visitas, sempre muito solícito, muito amigável. Para mim é um prazer muito grande. Muito obrigado, doutor, mais uma vez por ter aceitado o convite, né? E fico também feliz aí, né, pela parte que é recíproco, viu, também da minha parte, em toda vez, né, estar indo ao seu encontro durante as minhas visitas, era de fato uma fonte de conhecimento, né, para mim, enquanto representante farmacêutico, porque antes de visitar o profissional médico, nós, enquanto representantes, né, enquanto profissionais da propaganda médica, realizamos um treinamento, né, sobre o conhecimento, né, de suplementos, medicamentos, principalmente. E quando adentrávamos ao consultório médico, era o momento de colocar em prática, né, todo aquele treinamento que nós havíamos recebido. E para a gente ter um momento de discussão ali sobre temas, né, da área da saúde, sobre o tratamento, e o doutor, ele sempre me enchia ali de conhecimento, né? Então eu só tenho a agradecer realmente por aqueles momentos que a gente tinha ali no consultório, e sempre muito educado, né? Eu tenho um amigo que o senhor conhece muito bem, que é o Jonathan, da Apsen. Muito, não, ali é outro, né? Ele fala assim: Felipe, acabei de vir do príncipe, Dr. Mário Maciel Júnior, né? Então, ou seja, sempre retratando ali a sua educação, né? E o quanto que isso era realmente disponível ali durante aqueles momentos que a gente tinha com o senhor no consultório, tá? E certamente esse foi um dos fatores que me motivou, né, a realizar o convite, para que pudéssemos falar sobre esses temas que vamos tratar hoje aqui, né? Temas tão importantes que são relacionados à área da saúde, e cada vez mais falar sobre a importância Eu estava escutando hoje um podcast sobre isso, da longevidade, né? Eu não esqueci o nome do médico agora, que estava falando sobre longevidade,
e ele mencionou algo interessante, que muitas pessoas que chegam ao seu consultório não é pensando, às vezes, tanto na parte estética, mas sim como prolongar mais a sua vida, né? Ou seja, a gente sai um pouco do cenário do que é bonito aos olhos, por assim dizer. Não, tá bonito aos olhos, mas tudo pelo preço de estar bonito aos olhos e não tanto pela parte do saudável, de fato, por dentro, né? Então, meio que está sendo deixado, é legal, tá legal, ser bonito, né, estético, isso aí é maravilhoso, né? É o cartão de visita em qualquer lugar, né? A gente fala muito do sorriso, né? O cartão de visita. Mas, como você está por dentro, né, doutor? Como que você está mentalmente saudável? Como que você está realmente feliz com você, né, doutor? Eu acho que indo por esse caminho, a gente vai indo bem hoje no nosso bate-papo aqui, porque tem tudo a ver com... Para um pouquinho o que você está fazendo. Às vezes você está indo muito no automático, né, doutor? E para um pouquinho e pensa, onde eu estou, para onde eu quero ir? É isso, doutor? Eu acho que é bem por aí, Felipe. Eu acho que, antes de mais nada, parabenizar você e a sua equipe por pensar de forma, a gente fala outside the box, fora da caixinha. Porque o que a gente observa é que os novembros azuis, eles sempre são o mais do mesmo. E o que a gente observa é que não há uma resolução em termos do quanto é pulverizado o mesmo assunto, e não há o equivalente resolutivo da mesma proporcionalidade. Então, algo está acontecendo, talvez, na maneira de abordar. E quando a gente começa a falar de longevidade, como você aqui mesmo pontuou, eu acho que isso desperta, talvez, o homem a ele pensar um pouco mais longínquamente nos anos futuros da sua vida, como que está sendo o plantio dele, como é que vai ser a colheita lá na frente. Então eu acho que é por aí que a gente pode, de certa forma, sensibilizá-lo para depois tornar a nível de consciência como que ele tem que moldar o seu estilo de vida para que ele desfrute os anos vindouros, né? Então, quando você fala como que você está hoje, como você vai estar amanhã, eu acho que é uma das maneiras, inclusive, que eu gosto muito de perguntar para aqueles que nos procuram, né? E você falou uma coisa muito, muito nobre, que é a parte estética. Comumente ele é um espelhamento do seu interior. E quando a gente caminha então para essa seara, a gente vê que nós não somos só o físico, nós temos algo muito mais profundo, que é o invisível. Sim. Que nos rege, é o invisível que nos molda e que faz com que as coisas aconteçam fora. Então, isso está relacionado, então, portanto, com o metabolismo, com os meus pensamentos, com as minhas emoções, está relacionado também com a minha espiritualidade, com a minha energia, porque partindo, então, desse contexto que nós somos seres quintessenciais, enquanto essência humana, falar do físico é uma coisa muito arrazoada. Sim. E ainda mais no físico, falando exclusivamente da genitalização do Novembro Azul. Então, fica muito pouco de informação para que o homem se sensibilize e mesmo entenda a si mesmo quanto algo muito mais grandioso. Sim. Porque às vezes a pessoa não tem essa noção porque nunca foi visto dessa forma, por esse ângulo, por essa premissa, por esse prisma. Sim. Então, de forma que eu parabenizo, repetindo, a você e a sua equipe por dar oportunidade de nós lançarmos novas tintas no entendimento do Novembro Azul. Perfeito. E eu me sinto realmente aqui muito privilegiado da gente transitar de acordo com o nosso bate-papo, aonde vai dar, né? Vamos lá. Então já deu para perceber aí, nosso querido ouvinte, né, nosso telespectador aí que nos acompanha pelo canal do YouTube, que vamos sair um pouquinho do trivial, né? Na verdade, vamos sair bem do trivial porque
Quando fala no Novembro Azul, tanto é que bem no início, quando se tinha, né, esse tema, essa conscientização para o homem, era às vezes até meio Satirizar. isso, né? Obrigado, Tom. E tinha também será que é legal? Tinha um preconceito envolvido, né? E hoje não, hoje meio que está sendo deixado de lado, porque como você falou, já está virando algo comum, né? E chegou o mês Novembro Azul, a importância do homem ir ao médico. Mas será que fica tão simplório, né, na verdade? E a gente precisa entender todo o por trás, que é muito mais sério, né, o assunto. E quando a gente trata tanto da saúde masculina como da saúde mental, aí a coisa começa a ficar mais interessante mesmo, né? Porque a gente começa a falar sobre performance e quem está se cuidando dessa parte, no caso aqui da urologia, que a gente está falando da sexualidade do homem, está se cuidando como um todo. Então é melhor falar do todo, né? Porque eu acho que nós já somos seres fractais do todo. Sim. Então, portanto, nós representamos o todo. Isso. Então, não tem como nós nos dissociarmos dessa unicidade, dessa plenitude. Ótimo. Se nós fragmentamos isso, ao meu modesto olhar, nós estamos deixando algo de lado, Perfeito. algo à margem. Perfeito. E é aí que entra os conceitos que eu acho que hoje falta nesse arrazoado do Novembro Azul e de falar de saúde, especialmente na saúde masculina, que é mostrar a vida como ela é, a realidade. Sim. Hoje nós temos, então, os dados estatísticos de forma muito assustadora, Sim. seja ela na esfera cardiovascular, na esfera oncológica, na esfera depressiva, na esfera de acidente de trabalho, na esfera de homens reclusos, na esfera de mortalidade também no acidente de trabalho, enfim, tudo na esfera masculina, a preponderância do gênero masculino. Então, o que está acontecendo? Que o homem está atordido e a gente não acolhe, não abraça essa causa de uma maneira plena. Perfeito. Né? Então, eu acho que existem inúmeras abordagens e maneiras de nós informarmos, mas o homem, eles não estão com uma ação. Então, repito, quando a gente começa a fazer com que ele reflita primeiro quem ele é, para depois o que ele quer ganhar com isso, em termos de família, em termos também da sua longevidade, do cuidar, do amar ao outro, sendo um neto, seja um filho, vislumbrar novos caminhos que a vida lhe oferece, mas se ele não tem o entendimento disso, ele deixa à margem o cuidar da saúde. Sim. Porque ele não foi instruído. E essa instrução, hoje dentro de podcasts, de rádios, de TVs, as informações elas são muito rápidas. Né? Muitas, eu concordo, que são superficiais. Né? A gente fala que são envernizadas, são maquiadas, talvez por questões de não ter o tempo suficiente, igual nós estamos aqui no podcast, Felipe, mas que já serve de alguma coisa. Então, quando a gente começa a levantar essa bandeira, você começa a sensibilizar os homens a tomar uma posição diferente. Fala, opa, peraí, realmente, eu quero estar brincando com os meus netos, mas eu não quero estar incontinente. Sim. Porque 4% dos indivíduos idosos, homens, usam fraldas. Então, se isso é um constrangimento para mim no futuro, eu quero estar pleno com o meu neto, com a minha família. Eu quero conseguir carregar as minhas compras no supermercado. Eu quero conseguir andar da minha cama ao toalete. Eu quero conseguir sentar na cadeira e levantar. Eu tenho que ter força nos meus membros. Então, são pequenas informações que são plantadas anos antes. Então, a gente faz um planejamento reverso. Sim.
É isso que eu falei que eu explico para os meus pacientes. Onde o senhor quer ir? Uhum. E aí, através do propósito, do sonho, do que ele almeja, o médico, nessa condição, ele é um instrumento de oferecer, portanto, ferramentas e modelos para que esse homem assim caminhe. Seja ele acompanhado com o apoio de um médico, dando o guia, né, dando o mapa, a bússola para que ele faça adequadamente, dentro dos princípios do que o corpo dele é capaz, do que a cognição dele é capaz, do check-up dele é capaz e etc., para que ele desfrute isso. A gente sabe que pode acontecer pequenos contratempos no caminho e etc., mas se há um planejamento, se há um guia, fica tudo muito mais fácil, porque as pessoas, e você falou que o seu podcast é de um empreendedor. Sim. As pessoas, elas acabam não empreendendo em si mesmas. Perfeito. E elas acham que elas estão gastando em si mesmas e depois querem colher frutos, querem colher, digamos assim, os seus dividendos nessa bolsa de valores aqui, mas ela não investe em nada. Tudo para ela é caro o convênio, demora o atendimento, demora a consulta, se for na rede pública, tudo ela põe percalços. Então, como é que eu quero desfrutar de uma coisa plena lá na frente se eu não estou construindo nada? Show de bola. Isso aí realmente faz muito a gente pensar, porque as pessoas estão muito tratando as coisas com muita emergência, né? Como se tivesse que ser para ontem, né? E quando adoece e não fizeram seus check-ups, não fizeram suas prevenções e falam assim, doutor, como é que eu faço para me curar e tá pronto logo? Nossa, mas para você chegar até aqui, para essa doença crescer, para se tornar crônica, levou-se um tempo. E você não fez nenhum tipo de preparo, nenhuma prevenção, nenhum cuidado. Então agora vai ter o tratamento e é prolongado também e muitas das vezes ficam as sequelas, né, doutor? É como qualquer coisa na nossa vida. Eu estava escutando hoje também uma pessoa que eu gosto muito de escutar, que é o fundador da Reserva, o Rony Mesler. E ele falou que estava até escutando no Instagram dele, falando que estava ouvindo uma conversa paralela num restaurante. Ele disse, cara, eu estava só de butuca ouvindo a conversa. E aí ele comentou lá algo interessante. Diz que a pessoa estava se queixando porque não tinha... abriu a sua empresa e tinha 3 meses de aberta a empresa e ele já estava impaciente porque não estava conseguindo ter os lucros desejados em 3 meses, né? E ele fez uma reflexão, mas espera aí, a pessoa para se formar advogado leva algo em torno de 5 anos, passa no OAB e começa a advogar e vai ganhar experiência. Medicina, 8, 9 anos, né? Para a pessoa também depois começar de fato se tornar um médico, né? Um profissional. Como que a pessoa em 3 meses já está agoniada porque não está faturando o suficiente? Como que as coisas estão, né, doutor? Eu acho que é isso aí. Eu acho que quando a gente planta, a gente tem que entender que você coloca uma plantinha de um milho, de um girassol ou de qualquer a planta, o que vai acontecer? Nós estamos vendo a parte superficial e esperando que algo superficial já aconteça de forma rápida. Mas ela está crescendo, ela está criando raiz, ela está morrendo para nascer, morrendo a casca para sair o meristema. Perfeito. E romper o solo e aí dá grandes edificações daquele vegetal. E isso é a mesma coisa, tudo é uma construção, tudo exige tempo. Sim. Uma empresa para dar lucro em 3 meses, em sã consciência, eu acho que em nenhum lugar do mundo isso acontece, né? Então, é a mesma coisa com relação à saúde. A pessoa não tem quaisquer informações com a saúde, aí lança-se para ela com relação de forma de brincadeira ou em tom, como foi aqui colocado, até mesmo pejorativo, que o Novembro Azul é específico só disso que o homem tem, de uma próstata. Isso. E isso, a pessoa, ele esquece que ele tem coração, que ele tem intestino, que ele tem pulmão, e esquece do todo. Do todo. Etc. E aí ele já quer colher resultados a curto prazo. E aí que dá com os burros na água. Com os burros na água. Eu vi até uma brincadeira, né? Eu não lembro quem era, falando, diz assim, nossa, eu passo o ano todo tendo perrengue mental, com dificuldades financeiras, com problemas de saúde, com um monte de coisa, aí do nada chega Novembro Azul e a pessoa, ei, já foi fazer o exame? E o cara, pô, peraí, né? O homem sofre tantas pressões durante a sua vida, né? E como o senhor comentou,
desde a fase jovem, né, não se fala, olha, tu vai passar por esse processo, você vai formar uma família, você vai ter suas dificuldades financeiras, ou seja, não há um preparo. E aí tudo se pensa menos na questão mental, né? Saúde mental, né? E quando chegam esses pacientes ao seu consultório, do que a gente está tratando aqui, que você até comentou um pouquinho antes, na minha consulta, no meu acompanhamento médico, eu investigo tudo, né? É a maneira... investigar tudo... Quer dizer, é muito generalista, mas assim, existe a maneira de nós abordarmos, especialmente falando das doenças oncológicas e das doenças, a gente fala, crônicas não transmissíveis. Tá. Então, Felipe, veja bem, o físico é a última representação de uma enfermidade ou de um distúrbio, seja ele também energético, metabólico, que está acontecendo antes ou concomitante a essa explicitude na matéria. Certo. Então, quando o homem, eu falando homem agora do ponto de vista masculino, Tá. né? Vamos falar isso. Então, quando esse homem, gênero masculino, chega até nós, dentro desses conceitos que eu estou aqui tentando explicar para a sua audiência, há correlações que fica muito mais fácil o entendimento. Homens com fraturas emocionais, relacionamentos familiares mal resolvidos, angústias, mágoas, raiva, rancor, os medos, as ansiedades. Tudo isso, uma hora, ela se, entre aspas, se solidifica e acomete um órgão na matéria. Então, a materialidade, repito, ela é o último ponto aonde chegou-se um transtorno. Certo. Isso um dia começou. E aí você pega o fio dessa ninhada e vai atrás do emaranhado. Então fica muito mais fácil. Sim. Por exemplo, as pessoas oncológicas, comumente, elas têm uma raiva, ou um rancor, ou uma mágoa muito acumulada durante anos. E tem um órgão choque, que pode ser o colo do útero, que pode ser a próstata, que pode ser uma tireoide, que pode ser o intestino. E aí, quando você começa a ter uma conversa mais ampla nesse contexto, não dá 10 minutos, a pessoa desaba na sua frente e começa a confidenciar o que realmente importa para a sua cura. Entendi. Porque às vezes a gente fala assim, não, mas ela está padecendo do ponto de vista físico. Sim, mas às vezes ela está suplantando as suas mágoas e está tendo uma cura em outra esfera, que para nós, que vemos o todo, pode ser muito mais importante do que na matéria. Então, eu falo, é muito profundo, é muito bonito isso, quando a gente começa a entender o quão nobre e lindo é o entendimento desse vaso carnal, que nós somos aqui esses seres conscienciais experimentando um momento na matéria, nesse corpo. E aí a gente começa a respeitá-lo mais ainda também. É sagrado. Sagrado. Nossa, doutor, essa parte é muito tocante mesmo, porque eu já tinha escutado se falar, né? E o senhor vai poder explanar melhor do que eu, sobre as doenças emocionais relacionadas às doenças físicas, né? Como que uma coisa está conectada com a outra, né? Na questão do paciente oncológico, por exemplo, que muitas das vezes ele tem a sua melhora, né? No tratamento, né? Tem com relação quando ele passa a cuidar também desse lado emocional, né? Isso está muito conectado mesmo. E intimamente conectado, eles são indissociáveis. Tá. Não tem como uma pessoa ser feliz na sua plenitude estando doente da alma, doente do espírito, doente da energia, doente da matéria. Sim. Essa pessoa não está feliz. Ela pode falar que está, mas no íntimo, no seu âmago, ela não está. Então, isso são conceitos extremamente, eu não vou falar que são novos, mas a medicina milenar, que é a medicina oriental, ela já tem esses conceitos. E nós, do Ocidente, acabamos que tivemos, aos poucos, esses conceitos sendo
pulverizados aqui conosco. Uhum. Então, por exemplo, há um médico americano, um professor endocrinologista, que é o Deepak Chopra, que ele traz essa cultura. Ele é um indiano radicado em Nova York e que ele nos ensina muito, inclusive essa abordagem filosófica da vida e de como nós somos enquanto seres humanos, para ser um intercâmbio entre a medicina, a espiritualidade e a energia. Porque ele não vê nós só como seres biológicos. Esses são os conceitos do professor Chopra. Tá. E que nós somos seres energéticos, e isso é muito fácil de entendimento. Nós temos os eletrocardiogramas, eletroencefalograma, que transmite que nós somos seres energéticos, de forma para aqueles mais céticos assim acreditar, que não acreditam, então assim acreditarem. Mas, pois bem, isso é a coisa mais simples. Então, mas a energia, comumente, dentro dos seus princípios atômicos, inclusive, ela carrega uma informação. Então, segundo os conceitos de Chopra, e aí que eu falo que quando nós começamos a transitar por esse caminho, fica mais fácil o entendimento do homem para ele se tratar. Homem em si, o gênero masculino. Certo. Então, se eu tenho uma energia, se eu sou informacional e algo que eu trago essa informação, seja do meu pensamento, do meu sentimento ou de uma crença que eu acredito que é assim, eu posso ser um agente modificador disso. É lógico que é com o tempo, eu tenho que desnudar disso aí, eu tenho que descortinar e trabalhar isso, seja com psicólogo, psiquiatra, ou seja, é um tratamento plural, multiprofissional. Mas o que acontece? Então, nós temos essas energias que elas estão bloqueadas, elas estão, então, com uma dissonância de informação na dinâmica que ela tem que ser dentro da sua criação, na sua essência em si, celular, orgânica e assim, geral do nosso corpo. Então, o próprio ser que está sendo hoje acometido por essa enfermidade, ele também torna-se um agente de cura dele mesmo. Então, assim, é o que você fala, é a parte psicoemocional sendo valorizada e nada de charlatanismo. Sim. E não tem nada de charlatônico aqui. Então, às vezes, a medicina ocidental, ela se posa de paladino da grande resolução dos problemas do homem e esquece que nós não somos só matéria. Né? E ao passo que, por que outros locais do mundo... Aí nós pegando um gancho aqui do nosso bate-papo inicial, da questão da longevidade. Vemos hoje as Blue Zones no mundo, nós temos a Loma Linda na Califórnia, temos Nicoya aqui na América Central, temos Icária no Japão, temos a Sicília e também temos uma área na Grécia, onde mostra que as pessoas centenárias, elas têm algo em comum. Então esse algo em comum, o que é? Elas têm proposta, elas sonham, elas se confraternizam, elas ajudam o próximo, ela tem a questão da espiritualidade aguçada, elas comem determinados alimentos. Então, mostrando que nós não somos só a materialidade da coisa. Então a gente pondo isso para a pessoa, ela começa a ter o que nós aí chamamos que é um outro cientista incrível chamado Amit Goswami, também é um indiano, aonde ele é um físico e estuda muito a questão da medicina, a física dentro da medicina. Então, ele traz esses conceitos da cura através da mecânica quântica. Enquanto eu tenho o meu pensamento que ele é ruim para a minha saúde, ele se adensa e ele forma um cristal, mais ou menos em 45 segundos. São os neuropeptídeos. Esses neuropeptídeos, eles se adensam, eles se solidificam, e se esse emaranhado continua, vai causar um dano. Então, segundo o conceito de Chopra e de Goswami, se eu sou um agente modificador, eu posso mudar esse padrão através da física. Interessante. Então, é incrível. Então, a gente chama assim a criatividade da cura. Isso é factível e existe. Existem depoimentos, livros e vídeos mostrando quão interessante é essa temática. E fantástico. Tudo isso aí que a gente está ouvindo do Dr. Mário Maciel é um conteúdo realmente muito profundo.
quando a gente fala sobre as conexões quânticas, a física quântica no caso, e o magnetismo também, né? Que a gente tem da conexão com a Terra, né, doutor? Aí a gente vai para a alimentação, né? Como que você está se alimentando, como que você está conectado com a Terra, com a natureza, tem tudo a ver, né? Felipe, tudo a ver porque nós somos seres interligados. Repito, a gente é uma teia de aranha que temos, nós aqui estamos sintonizados, eu e você, Sim. nós estamos sincronizados com toda a sua equipe que está no backstage, somos sintonizados com a natureza. Então, a partir do momento que eu, às vezes, quanto mais eu estou fora desse centro, mais eu fico vulnerável a possíveis enfermidades. Quanto mais eu estou centralizado, mais eu estou equilibrado. E um dos pontos que se tem hoje e que a medicina oriental ela nos ensina com muita propriedade isso, é através da natureza. Sim. Olha lá, eles fazem yoga, eles abraçam a árvore, eles fazem o ground, que é andar descalço, eles contemplam o pôr do sol, eles contemplam o nascer do sol, né? Tem a questão de você não comer alimentos acima de 30, 40 quilômetros longe da sua casa, porque tudo também tem uma energia que está tudo ali ajudando toda a dinâmica que você já está envolvida, que você às vezes comer algo distinto desse raio, uns falam até 100 quilômetros da sua casa onde você reside, propriamente dita, você pode ter alguns distúrbios que esses alimentos estão relacionados com outra esfera de energia para outro tipo de pessoa. Não, é incrível. Seria o caso até quando, por exemplo, nós estamos em deslocamento, quando estamos em outro território, fora do nosso, e muitas das vezes a gente acaba tendo algum tipo de enfermidade intestinal. É verdade. Né? Um dos principais fatores é esse, não é necessariamente o tempero, a maneira que for. Você está chegando num campo energético alimentar diferente. O seu corpo ainda não está em sintonia com aquilo. E aí, com o tempo, você acaba o corpo se afeiçoando e as coisas acontecem. Vai passar 15 dias, 20 dias, tudo bem. Mas no primeiro momento você não se sente bem. Existe um choque, né? Existe um choque. Por quê? Porque é isso, porque nós somos seres eletromagnéticos. E essa sintonia, esse cuidado fino também é transmitido pelos alimentos. Tá vendo? É só a gente parar e pensar um pouquinho, né? Onde nós estamos, esse ambiente do qual nós estamos, que é a nossa terra, Deus fez tudo perfeito, né? Tudo para ser ordenado da forma correta, né? E às vezes a gente não para e pensa sobre tudo isso e vai levando a vida muito no automático, como eu tinha dito, né? E se a gente fosse parar e pensar um pouco sobre a questão da nossa alimentação, de como nós estamos vivendo entre os nossos pares, como estamos convivendo com eles, né? A gente precisa entender a energia que estamos levando e que estamos recebendo, não é isso? É uma troca. E não tem como ser dessa forma. E você falando agora, Felipe, me rememorou uma frase muito interessante, que me fugiu agora um filósofo grego, que ele diz o seguinte: certifica-te que é um fator de soma na vida das pessoas que participas. Então, veja bem, o que a sua presença hoje aqui diante de mim, o que vai me fazer maior, o que eu estou aprendendo com você, seja nas palavras, seja na sua mansidão, na sua sinceridade, na sua ética, nos seus princípios, o que isso está fazendo com que eu saia daqui maior do que eu cheguei? E a recíproca também, mostrando que nós somos uma troca. Perfeito. Não tem como ser diferente. É isso mesmo. E doutor, eu estou olhando aqui o material que o senhor me deu no início, né, do nosso bate-papo, e eu já tenho acompanhado nas suas redes sociais todo o trabalho que você tem sido hoje uma fonte de geração de energia e conhecimento para a saúde integral masculina, né? E esse foi um dos fatores do meu convite também, porque quando nós falamos aqui do nosso programa, a gente conversa com nossos empreendedores, né? E quem está desejando iniciar também no ramo empresarial,
é necessário que haja uma integração total do seu negócio com você, né? Então, por que você está empreendendo? Porque qual é o propósito desse negócio? Eu falo sempre o seguinte, quem entra em um negócio pensando somente nos fins lucrativos, não tem um propósito realmente formado, né? Você precisa curar a dor de alguém. A dor é uma necessidade de alguém. E aí, quando a gente fala sobre saúde masculina, você também precisa se curar, muitas das vezes, de alguma coisa. E o Dr. Mário Maciel tem feito um trabalho fantástico sobre esse tema, que é a saúde integral masculina. E aí, existe um passo a passo, né? Eu estava analisando aqui, já falamos um pouco sobre física quântica, da qual eu acredito. Até falei um pouquinho mais cedo também ali nos nossos bastidores, que eu tenho uma empresa por trás, que são de colchões terapêuticos, né? E ela fala muito sobre esse tema do magnetismo, do infravermelho, que já é comprovadamente utilizado dentro da área da saúde. E como que seguimos aqui, doutor, com o passo a passo, né, dessa saúde integral masculina, um pouco do que a gente já falou, e o que seria esse roadmap, né? Ô Felipe, antes de mais nada, mais uma vez obrigado, foi um presente aqui de primeira mão. Uhum. Eu fui convidado agora para uma preleção, uma palestra nessa quarta-feira. Legal. E eu pensei comigo, todo ano eu sou meio camaleônico, eu fico falando, o que eu vou fazer diferente. Eu pensei, bom, eu vou fazer então agora algo que seja profundo do ponto de vista científico, Tá. mas que seja de uma grande praticidade e que seja também humanisticamente também relevante, digamos assim. Sim. Então eu peguei esses conceitos que eu venho abraçando nos últimos tempos e eu construí o que a gente chama de um roadmap, como se fosse uma estrada, Tô vendo. para que eu caminhe, para eu ter um entendimento. Não adianta eu falar de câncer de próstata, de fragilidade de testosterona, fragilidade emocional, câncer de testículo no homem, sendo que ele sequer tem ideia de que ele pode, sem procurar médico, sem se cuidar, sozinho. Ele pode ser um agente modificador dos seus pensamentos, que vai reverberar no seu metabolismo, que vai reverberar no seu físico. Não que ele não precise de check-ups, de acompanhamento, não é isso. Mas para o entendimento ser mais fácil e ele também seja um pulverizador dessas informações. E eu construí isso aí, através daquilo que eu acredito, naquilo que eu, inclusive, bebi de fontes, seja através de livros, seja através de imersões e etc. E é assim que eu conduzo as pessoas que me procuram. É através disso aí. Perfeito. Então, assim, para quem pensa como que eu devo dar o meu primeiro passo? Sim. Então, é mais ou menos isso. Isso aí não é para uma pessoa propriamente dito, mas é porque aquela pessoa tem o conhecimento. Então, pois bem. Então, aí eu compilei várias informações e nós até acabamos aqui comentando algumas delas de forma muito aleatória, mas isso não importa. Não. A gente quer o produto final. Claro. A gente quer que esse homem, aí sim, ele saia da boca desse funil, do topo de funil para a ponta do funil, com uma consciência bem mais apurada e seja assim modificado os seus padrões que ele está levando para ele ter uma longevidade melhor, uma qualidade de vida melhor. Então é basicamente isso que foi o insight que eu tive para construir esse material. Fantástico. Eu posso mostrar aqui então, Pode, ouvintes. Nós temos aqui um guia, né, doutor? Na verdade, como você mencionou, é um mapa, né, voltado para o guia da saúde masculina. É uma integração, de fato, né, com tudo aquilo que faz sentido da parte mental, saúde mental e física. E aqui, doutor, dando uma lida, né, rápida também, fala-se sobre a fisiologia, né, o estado, né, do homem, as necessidades humanas. Mas aqui a gente já está em alta performance, porque lá atrás a gente falou sobre física quântica. E depois a gente passa para a parte de longevidade, né? Ou seja, primeiro você tem que estar bem, para depois pensar em ser
longínquo, né? Não é o óbvio. Não é? Nós estávamos falando em Eu instantes. entendi aqui já. Perfeito. Tá vendo? É, Não adianta a gente plantar a semente ou eu ter a empresa de 3 meses Tá. e querer tirar lucro. não tem. Já fazer o break-even point por 3 meses e depois já ter o meu. Eu não tenho A condição. tendência é queda. É natural. Natural. Eu tenho que ter o capital de giro, É. tem que sustentar durante um ano para depois a coisa reverter. É a Isso. mesma coisa Perfeito. da planta e do Aham. conhecimento masculino. Sim. Aí eu vou falar de uma coisa que, primeiro, que é batido o tempo todo nos novembros azuis É. e não se muda os resultados. Sim. E eu pensei assim, há 10 eu estudo saúde masculina, é o que eu faço nas Durante nossas quanto pesquisas. tempo já, doutor? O senhor já tem um... Olha... Eu eu gosto sei. muito dessa Essa temática. pergunta de ano é complicada, não é? Eu ia falar Não. quanto tempo já lhe visitava. Pois é, eu já Poxa. são vários trabalhos publicados na É. área, seja em câncer de próstata, seja Isso. de alunos de mestrado aqui na universidade, de forma que a ideia é justamente a gente apresentar o que é de dado negativo, mas o que a gente pode fazer para que a gente reverta esses dados epidemiológicos tão assustadores. E aí que surgiu isso aí. Então, eu falo que diga sim à sua saúde. O sim de saúde integral masculina. Uhum. O S de saúde, o I de integral e o M Que masculino. legal. Então, o integral é saindo da caixinha que nós só somos uns seres carnais, Sim. né? Como nós Sim. falamos, nós somos seres supramentais, que temos intuição, seres mental, que pensamos, Sim. supramental, mental, vital, Uhum. nós temos os nossos sentimentos, metabólicos e a parte física, onde nós experienciamos os sentidos. Perfeito. Então, quando a gente começa a raciocinar em cima disso, a gente vê que essa integralidade e ela não pode ser dissociada, ela tem que ser vista à luz do todo. Uhum. E aí fica muito mais fácil o entendimento. Sim. E aí a gente sai de entendimento simples, que é da biologia, através do professor Bruce Lipton, que ele provou que não é a nossa genética, mas é o meio, os nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos sentimentos que influenciam diretamente a nossa dinâmica metabólica. Sim. Aí passamos aí, logo na sequência, para o professor Amit Goswami, que é o indiano, que trouxe esses conceitos da mecânica quântica para o Ocidente à luz da medicina. Sim. O professor Deepak Chopra, como um médico extremamente conceituado nos Estados Unidos, valida esses conceitos, né? Aí depois nós caminhamos aí para Robbins, que fala muito sobre a psicologia positivista da performance humana, né? Que vem falar aí sim da nossa fisiologia, que nós temos que estar bem com o sono, nós temos que estar bem com focados e acima de tudo como a gente interpreta os dissabores da nossa vida, é a nossa maneira da nossa linguagem que eu vou estar fazendo no meu dia a dia, para que eu ou aceite aquilo como uma vítima, ou sim como ou reajo de forma de um pensamento de um grande vencedor, né? E aí a gente transita também para Bouchard, que também tem essas mesmas, que é um grande pensador, ao meu ver, não um pensador, mas em termos práticos, ele traz os conceitos que ele estudou pessoas de grande performance nos Estados Unidos. Então ele traça aí também, ele nos dá, digamos assim, a diretriz, a ação que a gente tem que ter de fato. Sim. Porque as pessoas dizem, eu tô cheio de informação que você falou aí, mas o que eu devo fazer? Segue algum roteirinho aqui. O que você deve fazer? Você deve fazer, agradecer todos os dias, faz a sua oração de acordo com o seu credo, escreve alguma coisa que você gostaria que acontecesse. Né? Isso você está colocando energia, isso não é bobagem. Só que quando a gente não fica só no arrazoado da coisa, isso se torna, isso é balela, isso é charlatão, isso é não sei o quê. Não, experiencia. Se permita. Se permita degustar algo diferente na sua vida. Não seja totalmente fechado às novidades. Né? E aí a gente vai para a questão do Peter Attia, que é um dos grandes pensadores do ponto de vista médico, que eu falo desse estudo da longevidade humana. Era um professor de Stanford, também fez cirurgia na Johns Hopkins, em Baltimore, e hoje fala aí dos 4 cavaleiros do Apocalipse, que é essa questão do... Sim, eu já ia perguntar. Né? Que é hoje o que mais mata, que é as doenças ateroscleróticas, que é a obesidade, que é o câncer e que é as doenças neurodegenerativas. E ele mostra que a gente tem que combater isso de forma agressiva e de forma rápida. Essa agressiva é através de quê? Cuidando do meu sono, cuidando da minha suplementação alimentar,
cuidando da minha parte, da parte aeróbica, Tá. e também exercícios resistivos. Isso vai fazer com que eu tenha aniversários reversos. Né? Eu envelheço do ponto de vista cronológico, Tá. mas eu rejuvenesço do ponto de vista biológico. Longevidade. É isso. Legal. E aí finaliza com isso. Aí sim, eu falo que é o destino final. Aí agora eu estou preparado para entender, a falar de próstata, Isso. a fazer meu check-up. E porque eu saí do arrazoado, então, nossa, eu sou toda essa amplitude de coisas magníficas. O toque fica irrelevante. Isso. Eu vou me cuidar. Vai ser o de menos, viu, É o de pessoal? menos. O tal do temido toque vai ser o de menos. Aí eu falo então, aí sim, de reposição de testosterona. A gente fala, então, aí também de disfunção erétil. Sim. A gente fala de outras coisas que são meio que exclusivas da saúde masculina. Mas, às vezes, o homem só procura no momento em que tá a conta do vermelho, lá negativa no banco. No banco, isso. Ele procura ajuda. Entendi. Aí é demais. Excelente. E assim, olha, uma das coisas que me chamou muita atenção aqui também, além de termos falado dos 4 cavaleiros da morte, que é o que o doutor acabou de mencionar, que são as doenças crônicas, né, entre outros, como doenças cardíacas, né? Se você faz todo esse processo, esse passo a passo do qual o doutor mencionou, e ele, inclusive, vai ter uma palestra agora, quarta-feira, né, doutor? Se quiser comentar onde o local, vai ser pela... Eu fui convidado por eu não sei nem se eu posso divulgar, porque é fechado. É um evento fechado. Um evento fechado. Mas vai se tratar desses assuntos. Eu quero dissecar isso Tudo. de uma forma bem mais aprofundada, né? Perfeito. E aí, produtividade focada. Essa aqui me chamou muita atenção. Porque você só consegue ser produtivo e só consegue transbordar na vida de outras pessoas, você que é dono de empresa, transbordar na vida dos seus colaboradores, você que é chefe de família, só vai conseguir transbordar sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da sua esposa, se você estiver, de fato, cuidando desse todo aqui, que é a saúde integral masculina, que a gente falou aqui por diversas vezes. Não é isso, doutor? É isso. A gente começa a olhar que existem vários ambientes na nossa vida. Nós estamos falando da saúde, mas tem um ambiente financeiro, um ambiente conjugal, que você mesmo falou, um ambiente como filho, um ambiente como a parte do intelecto, como é que está. Como é que está a minha parte espiritual? E como é que está a minha parte como empreendedor, financeiro e etc. Então, se há algum milindre acontecendo nessas esferas, eu estou falando do meu corpo, isso repercute em alguma outra área também. Se eu estou mal do ponto de vista da minha saúde, como é que eu vou querer brincar com meu filho? Eu já chego, às vezes, com preocupação dentro da minha empresa, eu tenho que tomar decisões, eu posso tomar decisões erradas. Então, é um efeito dominó de que se eu não dou um basta a cuidar de mim, especialmente falando, para depois eu transbordar, com você usando aqui, parafraseando você aqui, Felipe, transbordar essa vitalidade, o que eu tenho de melhor para mim e para os outros, pode ser mais difícil. E aí eu quero colher os frutos, quero que a minha empresa dê certo, quero que a minha esposa fique sempre animada comigo, meu filho sempre carinhoso, só que eu tô um capenga. Como é que faz? Não faz, né? Infelizmente é isso, viu, pessoal? E, por fim, nós estamos aqui nos aproximando do finalzinho desse bate-papo, que fica aí o desejo de muito mais, né? A gente pode programar depois um ou outro, viu, doutor? Para continuar esse nosso bate-papo maravilhoso. Mas eu queria que o senhor deixasse, para quem está nos escutando, um recado especial, obviamente, para o público masculino direcionado, mas para todas as pessoas que estão nos ouvindo, porque quando a gente fala sobre essa saúde do homem, a gente fala também sobre o seu ecossistema, o entorno dele, né? Como que as pessoas que estão no entorno podem cooperar, né, para que haja uma total integração, né, desse ecossistema, né, que todos estejam bem, né, tanto o homem como a mulher, como o filho, como as pessoas que estão no redor. O que seria hoje um viés, um recado que o senhor quer deixar para os nossos ouvintes sobre a importância dessa saúde integral do homem e a importância desse cuidado? Eu acho que a mensagem final, se é que a gente pode falar dessa forma, se resume em 2 palavras ao meu entendimento.
você despertar cada vez mais a autorresponsabilidade e o auto-amor. Quando você começa a valorizar mais, não é mais isso não é egóico, isso é uma necessidade humana. Então, conforme você se respeita mais, se ama mais, você com muita propriedade vai ter um grande sucesso em vários ambientes da sua vida. Perfeito. Pessoal, é isso, doutor. Eu só tenho a agradecer de fato as suas palavras, né, direcionadas aqui aos nossos ouvintes. Você só pode cuidar do outro quando cuida de si mesmo, né, doutor? E eu acho que esse seu recado que o senhor deixou aqui pra gente essa é a mensagem que a gente deixa nesse episódio, é que para que haja de fato uma conscientização do cuidado pessoal, né? Não é egoísmo, né? Nesse ponto a gente falar sobre isso, né, doutor? Eu vou me cuidar, eu vou parar o que eu tô fazendo, eu vou lá no consultório com o doutor Mário Maciel Júnior, vou ver como é que tá fazer meu check-up, deixa eu ver como é que tá aqui meus exames. Esse é cuidado, não é isso, doutor? Eu acho que é isso, são cuidados tão básicos e essenciais que não adianta você ter uma carteira com vários investimentos ou vários empreendimentos e estar fraturado emocionalmente, está sofrendo da sua parte da micção, está sofrendo com a sua parte do humor e também, consequentemente, com a sua parte íntima, com a sua parceira que merece ter o seu apoio. Você não está tendo força, ânimo, está fadigado por causa que tem o seu orgulho que está te levando aí para a sua ignorância, para o seu ego, para a sua aversão a cuidar de si. Perfeito. E é isso. Esse episódio foi um oferecimento e patrocínio da Eleve Fit, sua loja de suplementos, que a gente estava falando agora há pouco também, doutor, a importância da suplementação, naturalmente o tratamento e depois, ou antes, né, a prevenção, obviamente, com suplementação. Eu até acabei esquecendo de falar, mas este produto que está aqui, ele é um suplemento, doutor. Faço até para o senhor conhecer um pouquinho aqui a respeito. Ele é o famoso óleo de abóbora, né? Falado muito aí sobre os cuidados, né? Eu sei que a gente está falando de tratamento e aí a prevenção, né? O óleo de abóbora, ele tem ali os seus estudos também sobre a questão da próstata, né, doutor? Tem assim, através dos fitoterápicos, né? A abóbora é um deles. Um deles. E aí são suplementos que você encontra na Eleve Fit, obviamente, e a gente deixa aqui todo o agradecimento a você que nos ouviu, ao doutor Mário Maciel Júnior pela participação aqui conosco. E encerro este podcast com uma realização aí, agradecimento à Rádio Monte Roraima, nossa parceira, 107 FM, a produção aqui que foi do Gabriel. Obrigado, Gabriel, nosso querido Everton, que está aqui nos trabalhos técnicos, a nossa diretora de programação, Cléo Rocha, e a direção geral do Padre Luiz Boteon. Fiquem ligados aí na nossa programação da rádio, no nosso episódio, espero que tenham gostado e até o próximo episódio. Muito obrigado.